Olá, ontem foi o quarto dia da vigília e foi uma onda, como o apóstolo até mesmo fala, foi uma onda, muita coisa, muita revelação, muita coisa pra gente pensar, refletir, sabe? Quanto segredo não, como é incrível assim a palavra de Deus e tudo, como tudo tá ligado, conectado e assim tremendo. O apóstolo ele começou fazendo uma analogia entre o fruto, né, do Éden, da tentação do Éden e no deserto com Jesus, que Deus permitiu que Jesus sofresse as mesmas tentações que foram que Eva foi exposta, né, e Adão caiu em seguida, e Deus permitiu Jesus no deserto passar por elas como se fosse uma troca mesmo. Tipo, Adão tinha tudo e perdeu. Jesus no deserto não tinha nada, resistiu às tentações do diabo e venceu. Aí começou aqui em Gênesis capítulo 3 e versículo 1. Começa no 5, né? O Satanás falando para Eva, né? Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí no 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, o alimento, né? Agradáveis aos olhos, desejável, né? E árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui o fruto, ele representa essa tentação do fruto, seria sobre ser, ter e possuir. E no deserto, com Jesus, não foi diferente. A primeira tentação foi em relação à fome, né? Que Jesus estava no deserto há 40 dias. E Mateus 4, 6. Capítulo 4, vamos lá, versículo 3, a primeira tentação. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem pães. Ele respondendo está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a segunda tentação, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira tentação, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E no versículo 11, né, a coisa mais linda. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E uma coisa assim também muito interessante que o apóstolo ensinou sobre a árvore
sobre a árvore, né, do bem e do mal. É uma coisa que... O que é o bem e o mal? A árvore, ela só tinha o bem. Quando ela não tinha sido mexida, ela era o bem, ela era a obediência, não existia o pecado. Por que conheceria o bem e o mal? Porque mexendo, o mal entraria, o pecado entraria a desobediência naquele momento. Né? E foi o que aconteceu. Outras coisas assim interessantes que o apóstolo falou sobre que Jesus, ele não tinha opção de alimento no deserto, né? Mas o Adão tinha tudo. Ele tinha tudo. Mas Deus permitiu Jesus ter a mesma tentação de Adão, que tinha tudo. E Jesus sabia que tudo aquilo que o diabo estava oferecendo já era dele. Jesus sabia. E ele sabia que ele iria conquistar, né? Ele iria conquistar tudo novamente no deserto, onde Adão perdeu tudo no Éden. E uma outra relação assim que foi feita foi que existem as leis no mundo espiritual que foram criadas por Deus. E ele não é homem para mentir, para se contradizer. Então, Deus, ele não poderia vir e fazer a justiça. Aí veio Jesus em carne, legalmente, do mundo espiritual, veio em carne, nascido de mulher, para resgatar a humanidade, né? E isso aconteceu também com Davi e Golias. Golias estava ali afrontando o povo de Israel. E Davi, ele tomou as dores de Deus, porque Deus não podia descer para resolver aquilo, né? E Davi tomou as dores e venceu Golias, né? Acabou com aquela afronta que estava existindo. E com Deus e Jesus e o diabo seria uma analogia também, né? Dessa situação. E que mais, assim, é tanta coisa, é um mover tão tremendo, assim, na vigília, tanto conhecimento, assim, que a gente fica surpreso, sabe? Que a gente lê e não pega, né? Ou você tem outras revelações, assim, e é por isso que se diz, né, que está na palavra que ela se renova, né? E é sempre novo, e a leitura da Bíblia é uma coisa que a gente não deve parar, é a vida inteira mesmo, e ela sempre vai trazer uma coisa nova, e a Bíblia está sempre muito, muito atual do que nós vivemos, né? Porque o diabo hoje, ele continua oferecendo esse fruto, né? O projeto de Deus da nossa salvação, isso ele não tem mais como tirar, mas ele pode tirar de mim e de você, se a gente não resistir às tentações, a essas coisas que ele oferece como se fossem boas, né? E fazendo a gente abrir mão do que Jesus conquistou pra gente. É isso. Amém.